Olá, alunos do segundo ano, estamos novamente para uma nova aula sobre hidrólise de sais com a professora Joyce Kelly. Bom, pessoal, na hidrólise de sais, os sais inorgânicos são classificados em sais neutros, sais ácidos ou sais básicos. Os sais neutros, também chamados como sais normais, eles não apresentam nem íons H+, nem OH- em sua estrutura. Temos como exemplo o cloreto de sódio. Os sais ácidos possuem um ou mais hidrogênios ionizáveis, que são H+, em sua estrutura. Temos como exemplo o bicarbonato de sódio. Os sais básicos são aqueles que possuem uma ou mais oxidrilas em suas estruturas, ou seja, OH-. Temos por exemplo, o hidroxicloreto de cálcio. Bom, de acordo com essa classificação, poderíamos concluir que sais normais ou neutros formam soluções neutras, ou seja, pH igual a 7. Sais ácidos formariam soluções ácidas, que é pH menor que 7, e sais básicos formam soluções básicas com pH maior que 7. Só que nem sempre essa conclusão é verdadeira, ok? Bom, para estudarmos os casos fundamentais, vale a gente lembrar que um sal é sempre iônico, a água é predominantemente molecular, um ácido ou uma base forte são predominantemente ionizados em solução aquosa e um ácido ou uma base fraca são predominantemente moleculares, certo? Bom, nos casos fundamentais, nós temos um primeiro caso de hidrólise de um sal, de ácido forte e base fraca. Temos o cloreto de amônio mais água, formando HCl e hidróxido de amônio. Isto é, aí forma o NH4+, Cl- mais água, que é H+, mais Cl-, mais o hidróxido de amônio. Nesse caso, o H+ liberado torna a solução ácida, com pH menor que 7. O segundo caso, temos a hidrólise de um sal de ácido fraco e base forte. O exemplo, o cianeto de potássio, mais água, formando cianeto de hidrogênio mais hidróxido de potássio. Nesse caso, o H- é liberado, tornando a solução básica, ou seja, o pH maior que 7. No terceiro caso, temos a hidrólise de um sal de ácido e base fracos. O exemplo, temos o cianeto de amônio, somado com água, formando o hidróxido de amônio, mais o cianeto de hidrogênio. Se o ácido e a base forem igualmente fracos, ou seja, Ka igual a Kb, a solução será neutra. Caso contrário, a solução terá o caráter da parte mais forte, conforme o primeiro e segundo casos demonstrados. No quarto caso, é quando temos um sal de ácido e base fortes. Temos como exemplo o cloreto de sódio, que com água forma o HCl mais NaOH. Nesse caso, na verdade, não existe hidrólise. A primeira equação acima é absurda. Como podemos ver pela equação final, a presença de NaCl, que nem altera o equilíbrio iônico normal da água. O NaCl apenas se dissolveu na água.
Observando as equações iônicas finais dos 3 primeiros casos mostrados, a gente pode chegar a algumas conclusões fundamentais a respeito da hidrólise. Primeiramente, quem sofre hidrólise não é o sal, mas apenas o íon correspondente ao sal ou base fracos. Nesse primeiro caso, o NH4+, da base fraca, é o hidróxido de amônio. No segundo caso, foi o CN- do ácido fraco HCN. E no terceiro caso, foram os íons NH4+ e CN-, pois tanto o ácido cianeto de hidrogênio como a base hidróxido de amônio são fracos, então realmente ocorre hidrólise do sal como um todo. Desse modo, a gente pode concluir que seria preferível a gente chamar de hidrólise de íons e não de hidrólise de sais, o estudo que estamos fazendo, certo? E no segundo caso, o hidrônio, segundo exemplo, o íon que sofre hidrólise libera da água o íon de carga elétrica de mesmo sinal, OH+, ou OH-. Nesse primeiro caso, a hidrólise do NH4+, que é positivo, libera o H+, também positivo. E no segundo caso, a hidrólise do CN-, que é negativo, libera o OH-, também negativo. Em consequência dessa conclusão anterior, a gente percebe que a hidrólise pode mudar o pH da solução. No primeiro caso, a liberação do H+ vai produzir uma solução ácida, que é onde o pH é menor que 7, e no segundo caso, a liberação do OH- vai produzir uma solução básica, que é o pH maior que 7, certo? Então, podemos concluir que sal de ácido forte e base fraca forma solução ácida, e o sal de base forte e ácido fraco forma solução básica. Resumindo, na solução predomina sempre o caráter do mais forte. Que evidentemente, quando o sal é formado por um ácido e uma base igualmente fortes ou igualmente fracas, a solução final será neutra. Bom, grau e constante de hidrólise. Como acontece em qualquer equilíbrio, também na hidrólise definimos um alfa e uma constante, denominados agora respectivamente como grau de hidrólise e constante de hidrólise. Então, o grau de hidrólise vai ser o seguinte: essa fórmula de quantidade de mols hidrolisados dividido pela quantidade inicial de mols. Quando a constante de hidrólise, devemos fazer duas pequenas ressalvas. Considerar sempre a equação iônica de hidrólise e simplificar a fórmula de K, que é a constante, admitindo a água praticamente constante. Então, vamos ver essa consideração retomando o primeiro caso dado, que é do sal de ácido forte da base fraca. Escrevendo a expressão usual de Kc, temos Kc é igual a H+ vezes o hidróxido de amônio dividido por NH4+ vezes H2O. Então, a constante vezes a água é igual a H+ vezes o hidróxido de amônio dividido por NH4+. Considerando que as soluções
são, em geral, bastante diluídas, concluímos que o pouco de água que é gasto nessa solução não vai alterar a concentração de água. Então, a água é constante, é a constante. Então, também o Kc vezes água também vai ser constante. Denominamos esse produto de constante de hidrólise e representamos por KH. Então, sendo assim, vamos ter KH igual a H+, vezes NH4OH dividido por NH4+. Bom, matematicamente, podem ser encontradas relações entre a constante de hidrólise e a constante do ácido ou base fracos. Então, para um sal de ácido forte e base fraca, nós vamos calcular da seguinte maneira: KH igual a KW dividido por KB. Vale ressaltar, pessoal, que o KW é o produto iônico da água, que vai ser igual a 10 elevado a menos 14, a 25 graus Celsius. Para um sal de ácido fraco e base forte, KH igual a KW dividido por A. E para um sal de ácido e base fracas, KH igual a KW dividido por Ka vezes Kb. Como eu já havia falado, o produto iônico da água, né, que é o KAW, é igual a 10 elevado a menos 14 na temperatura ambiente. E no denominador, a constante da parte fraca vai ser da base fraca, do ácido fraco ou de ambos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e até a próxima.